Fala Vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no... Ainda no início desta semana, o Vasco conseguiu vencer um jogo treino contra a equipe do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. A partida foi uma oportunidade para que os jogadores que estão atualmente nas reservas ou que vêm atuando pouco no time carioca pudessem ganhar cada vez mais ritmo antes da partida contra o Bahia, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Com um time totalmente alternativo em campo, o Cruz Maltino conseguiu uma vitória por 3-1, contando com gols de jogadores reforços e recém-chegados como os casos de Carabarral e Juan, que vieram do Santos. O resultado é um sinal para que a equipe consiga se preparar de uma maneira mais efetiva para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a torcida do Vasco, antes deste jogo contra o Bahia, já vem realizando sua parte, com mais de 15 mil ingressos já emitidos para a partida na terceira rodada. Vai acontecer em São Januário, e a presença da torcida pode também ser um importante incentivo para os jogadores da equipe que jogarão pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série A, com o jogo sendo mandado em São Januário, que buscam agora uma vitória para se manterem na parte de cima da tabela. Com a preparação já em andamento, o Vasco se prepara para um jogo difícil contra o Bahia, que vem também em uma sequência ruim, mas que é um adversário bem indigesto. Será uma partida importante para o time carioca, que busca mais 3 pontos para seguir firme na competição que recém começou. A presença dos torcedores também é um ponto crucial para o Vasco, que conta com um dos maiores públicos e também mais apaixonados do país. Com a torcida apoiando, os jogadores certamente terão cada vez mais motivação de, jogando em São Januário, conseguirem mais uma boa vitória em casa. O jogo treino contra o Sampaio Corrêa mostrou que o elenco que o Vasco tem, mesmo que bastante falado pelo torcedor vascaíno e com algumas peças que ainda tem certa desconfiança, pode sim ajudar o Gigante da Colina a fazer uma boa temporada de 2023 na Série A. Os reservas em campo ajudam a impor o ritmo e também garantir que os atletas estejam em plena forma física para, quando chamados por Barbieri, consigam ajudar e entregar em campo o que o treinador espera durante o restante da temporada. Reforço dos sonhos da torcida vascaína ganha possível definição de futuro e agita a torcida. Gustavo Cuejar, volante colombiano que atua no Al Hilal, pode estar novamente na mira do Vasco após ter sido alvo do clube ainda na última janela de transferências no início do ano. A situação do jogador deve ser definida em breve, e isso tem agitado bastante os torcedores do clube carioca. O jogador experiente e de qualidade, atualmente no Al Hilal, foi vice-campeão do Mundial de Clubes com a equipe. Ele foi peça importante do time no último Mundial. Porém, com a grande reformulação que o Al Hilal deve passar, e já na metade do ano, o colombiano provavelmente vai estar de saída do clube. Seu possível retorno ao futebol brasileiro já vinha sendo especulado desde a última janela de transferências, quando o Vasco e também Internacional demonstraram interesse em contar com o jogador ainda em 2023. Agora, com a possível saída do jogador do clube, o interesse dos cariocas pode novamente se intensificar. Para a torcida vascaína, a chegada de Cuejar seria um reforço dos sonhos. Com seu estilo de jogo aguerrido e também sua experiência em grandes competições, ele seria uma peça importante no meio-campo do Vasco, que necessita de um volante marcador e com as mesmas características do colombiano. Além disso, sua possível contratação seria um sinal que o Vasco está realmente se fortalecendo para a temporada e contratando um jogador ainda mais experiente do que dos últimos jogadores que foram contratados com uma média de idade um pouco mais baixa. Ainda é importante ressaltar que a situação do atleta, juntamente com seu atual clube, ainda não foi totalmente definida. Ele tem um dos salários mais altos da equipe e essa reformulação pode fazer com que ele esteja assim a caminho do futebol brasileiro. Ele, claro, já deixou também bem evidente que uma possível volta ao futebol brasileiro está totalmente em aberto. Ao já saber dessa notícia, a torcida do Vasco se agitou bastante nas redes sociais. A expectativa é que na janela do meio do ano
o Vasco, com uma certa quantia em dinheiro, possa conseguir oferecer um salário compatível ao que Cuejá espera receber para voltar ao futebol do Brasil e defender o Gigante da Colina em caso de uma confirmação de contatos. Após imbróglio envolvendo o Maracanã, Vasco tenta novo pedido para jogar mais uma partida em rodada do Campeonato Brasileiro. Nas últimas semanas tem se intensificado cada vez mais todo o imbróglio envolvendo Vasco, Maracanã, Fluminense e também Flamengo pela concessão do estádio. O Gigante da Colina, que jogou a última partida contra a equipe do Palmeiras no estádio, buscará jogar uma nova partida, dessa vez contra o Santos, em uma nova rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi notificada ainda pelo CEO do Vasco, Luiz Melo, que confirmou o desejo do clube em mandar a sexta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Santos no Maracanã. A partida acontecerá em 14 de maio, às 16 horas da tarde. Ainda na partida contra o Palmeiras, o Vasco realizou o mesmo pedido e teve uma resposta negativa. Assim, entrou novamente na justiça para reivindicar o seu direito e conseguiu jogar através disso. O CEO do Vasco também tratou de falar um pouco mais sobre toda essa partida e o imbróglio do Maracanã, abre aspas, já que o Fluminense disse que não tem problema em haver jogo no Maracanã em um intervalo de 24 horas. Assim que acabar essa entrevista com vocês, vou pedir também ao meu jurídico que solicite Vasco e Santos no dia 14 que seja no Maracanã. O Vasco já está avisando que vai pedir para jogar contra o Santos no estádio, fecha aspas, disse ele. Caso esse novo pedido do Vasco não seja aceito pela administração do estádio, que é liderado pela dupla Fla-Flu, o Cruz Maltino deve novamente entrar na justiça para assim reivindicar o seu direito novamente para essa partida diante da equipe paulista. Jogos de maior escala devem ser escolhidos pelo Vasco como os principais para serem mandados no Maracanã. Ainda na última partida, o público presente foi de quase 60 mil torcedores em Vasco e Palmeiras. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.